Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Diante da ameaça de termos o aborto intencional liberado em nosso país, o jornal Folha Espírita, agora deste mês, revisitou uma das entrevistas concedidas pela então presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e autora do livro A Vida contra o Aborto, a doutora Marlene Nobre, que desencarnou há alguns anos. E nós trouxemos algumas reflexões dessa entrevista publicada pela Folha Espírita com ela aqui no Portal de Luz para nós refletirmos juntos mais uma vez sobre esse tema. E se você gosta de conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel e aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Diante da ameaça que temos em ter o aborto intencional liberado no Brasil, nós revisitamos uma das entrevistas concedidas pela então presidente da AME Brasil e autora do livro A Vida contra o Aborto, dentre outros, a doutora Marlene Nobre, que desencarnou em 2015, deixando obras, exposições, palestras sobre esse tema. Assim, vamos convidar a todos para que possamos refletir sobre quando começa de fato a vida, o que diz a ciência sobre isso e qual o nosso papel como espíritas diante do aborto. O jornal Folha Espírita deste mês colocou essa entrevista, concedida ao jornal pela doutora Marlene, e também um vídeo de 50 minutos. E para acessar todo esse conteúdo, o vídeo e a entrevista, basta entrar no www.folhaespírita.com.br. E aqui nós vamos comentar alguns dos pontos mais importantes. E ela começa sua narrativa contando que a vida se inicia a partir da união dos gametas masculino e feminino
com a fecundação. Segundo os embriologistas, o desenvolvimento humano é esse processo contínuo que começa no zigoto. O ovo fertilizado, o embrião, o feto, o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o idoso. Mas quando falamos de aborto, vem uma questão. Por que o embrião deve deixar de ser um sujeito, uma pessoa, para se tornar um objeto descartável? Nesse tipo de atitude, que poderia ser encarado como uma coisificação do embrião, podemos então fazer o que bem entendermos com ele, porque ele passa a ser uma coisa e não um sujeito. No entanto, existe outra atitude, como fala a doutora Marlene na entrevista, a chamada personificação desse zigoto, que confere dignidade a ele. Na escola personalista, o que temos é o embrião como um símbolo de potencialidade, porque ele vai se desenvolver e vai ser algo a partir daquele início. Segundo explica a doutora Marlene, nós temos um modelo pragmático, utilitarista, que infelizmente é usado no mundo atual e que considera o sujeito apenas quem consegue ser autoconsciente. Portanto, o embrião não é. E ela conta que o representante principal do modelo utilitarista seria o Dr. Peter Singer, que inclusive costumava defender o infanticídio para os seres que possuíssem alguma deficiência, ou seja, os pais teriam o direito de interromper a gravidez e matar, portanto, os seus filhos que se encontrassem nessas condições, com deficiências. Para esse modelo, portanto, não existe vida no embrião, não existe uma pessoa, uma consciência ali. Por outro lado, existe a escola personalista que vê no zigoto o clamor da vida. Essa escola vê a necessidade de se preservar o bem fundamental que é a vida desse zigoto. A doutora Marlene nos faz pensar nessa entrevista em outra coisa absolutamente importante. O que dizer das lembranças do período pré-natal, antes do nascimento, nos nossos momentos dentro da barriga das nossas mães? Essas memórias estão sendo desvendadas desde 1970. O psiquismo fetal, as terapias de regressão, a hipnose, mostram e comprovam as lembranças e emoções que guardamos na nossa memória do tempo em que nós estávamos ainda no útero das nossas mães, desde as primeiras semanas. E isso tem sido objeto de estudo de médicos e psicólogos. Vão desde traumas, emoções sofridos pela mãe, às vezes um sentimento de rejeição ao feto que ela sentiu quando recebeu a notícia da gravidez. Essas situações podem ser acessadas na memória do filho já adulto, muitas vezes anos depois, quando ele está na busca pelo tratamento de determinados problemas de comportamento, problemas de autoestima. E então, como negar que existe um ser com inteligência e personalidade própria desde o início da gestação, se este ser guarda, desde a barriga da mãe e ao longo da vida, as dores, as alegrias, as impressões que ele teve do que a mãe ia vivenciando durante a gravidez? O feto guarda suas memórias desde o início, e a ciência já sabe disso. Como disse certa vez o já falecido ex-presidente americano Ronald Reagan, ele disse a seguinte frase: "Tenho notado que todas as pessoas que se dizem a favor do aborto já nasceram." A doutora Marlene continua na sua entrevista falando sobre vários outros temas polêmicos relativos a esse tema. O bebê anencéfalo, a defesa da vida da mulher gestante quando se faz necessário, e os dados bastante contundentes que mostram o aumento dos casos de câncer entre mulheres que realizaram o aborto no passado. Fala também das consequências que se estendem para as equipes médicas que participam dos abortos e que também já são números catalogados e conhecidos. Porque diferente, também fala do luto, né? O luto pela perda do bebê após o aborto. É um luto diferente porque, afinal, quando perdemos alguém que amávamos, que convivia com a gente, esse luto tem reações naturais esperadas. A saudade, a tristeza, a superação. Mas e nesse caso, como enfrentar e trabalhar o sentimento de luto se
A mãe acredita que não houve uma morte de alguém que existia. O feto era um objeto. Nesse caso, como trabalhar o luto se ela optou por aquilo? Mas afinal, o feto era descartável? Conscientizar as mulheres sobre essa realidade é a verdadeira defesa dos direitos da mulher, evitando, além daquelas doenças físicas já constatadas, o câncer, mas também esses traumas psicológicos, a depressão, o luto inexplicável, as doenças psiquiátricas, são coisas comuns a muitas mães que sofreram o aborto, que passaram pelo aborto. Essas consequências para a mãe podem ser tanto na vida atual quanto em vidas futuras. Na vida atual, como dissemos, o câncer, a depressão. Essa depressão não será apenas um problema psicológico de culpa, mas também pode estar sendo acentuada pela obsessão que ela certamente irá sofrer. E depois também essa obsessão, como sabemos, poderá se desenrolar nas vidas futuras, no refazimento dos caminhos entre ela e o filho abortado. Como dissemos, essa entrevista ao jornal Folha Espírita e também o vídeo de 50 minutos da doutora Marlene podem ser acessados na íntegra, com muito mais informações, além das que nós já passamos aqui, no site www.folhaespirita.com.br. Vão conferir.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já se fizeram esta pergunta: o que eu espero da vida? Desta vida que estou vivendo no presente? Eu já me fiz algumas vezes e não raro gaguejei na hora de responder. A nossa rotina nos absorve de tal maneira que no meio dos afazeres e compromissos esquecemos-nos do verdadeiro motivo de estarmos aqui encarnados. Na verdade, se tivéssemos consciência e meditássemos costumeiramente sobre o que estamos fazendo e o que pretendemos levar quando partirmos daqui para outra vida, nós pensaríamos e faríamos diferente. Sim, a perspectiva da morte física, muita gente estranha a gente falar de morte, mas é uma realidade. Essa perspectiva deveria fazer parte dos motivos que nos impulsionam a viver e a cumprir com os muitos compromissos ao longo da vida de uma forma útil e não desastrosa, pelo contrário, proveitosa para nós mesmos. Chegamos ao mundo com tudo a realizar, ultrapassamos a fase da infância e adentramos outras em que aos poucos tomamos em nossas mãos o livre-arbítrio e tudo que decorre dele, as consequências do livre-arbítrio também. Passamos a ser livres para escolher e, por conseguinte, também sobre a responsabilidade, pelo resultado que produzimos, de bem ou de mal. Por esta razão, devemos estar atentos ao que nos nutre internamente. Quais as bases morais e espirituais que nos sustentam as decisões? Decisões que tomamos todos os dias, desde a hora que levantamos, desde as pequenas, mas não menos importante, até as mais complexas. Se a nossa existência física fosse um jardim, e nós, o jardineiro, a lição do mestre ao jardineiro, no livro A Sombra do Olmeiro, se encaixaria perfeitamente ao que estamos tentando meditar com vocês. A passagem, essa lição, conta o seguinte: certa vez, Rishi, como era chamado mestre, fez a seguinte pergunta ao jardineiro: onde estão as tuas flores? Chegou a primavera e o teu jardim está sem vida. Não plantaste novas sementes? E o jardineiro respondeu: plantei, sim, mas as larvas as devoraram. Não sabes que as larvas nascem do descuido? Falou o mestre. Os jardins são como os corações, necessitam de cuidados constantes. E se não forem regados com águas do amor, se não adubarmos com a seiva da virtude, não tem vigor para brotar. E serão crestados pelas larvas da cupidez, da ganância, da corrupção, tudo pela vossa imprevidência. E o jardineiro continuou a se desculpar. A terra parecia tão fértil, nunca precisei adubá-la, mas desta vez até os gerânios pereceram. E o mestre prosseguiu: jardineiro, somos nós que falhamos ao julgar pelas aparências. Não foi a terra que te enganou, ela deu aquilo que ela possuía. Antes de plantar, é preciso revolver a terra, penetrá-la intimamente, até onde possa alcançar as raízes do bom senso. Do contrário,
será inútil todo o esforço e vã a sementeira. E o jardineiro continuava a expor seus motivos. O calor do verão tirou meu ânimo, né? Disse ele. Apenas semeei na superfície, evitando calejar as minhas mãos. E o mestre argumentou, assim acontece com os corações. Como podemos censurar-lhes as falhas se não soubemos dizer não ao que acreditávamos justo e razoável, embora não fosse correto e direito? Como colher gerânios na primavera se não soubermos bem cultivar na época do plantio? Se permitimos que as larvas, em sua ferocidade e ignorância, destruíssem as sementes da vida em nosso jardim? E, por fim, perguntou ao jardineiro: o que farás do teu jardim agora? E diante da promessa do jardineiro de que voltaria ao jardim, afastaria as larvas e ervas daninhas dos canteiros e devolveria a terra limpa e adubada e benignas da mesma forma como a recebeu da natureza, adubada pela sabedoria e experiência dos semeadores da natureza. E por que não semeadores divinos? Sim, jardineiro, disse o mestre, volta ao teu jardim, cultiva-o com carinho e prudência para que na próxima primavera tua colheita seja um poema de cores, perfumes e luz, encantando a terra e os céus. Linda lição, não é mesmo? Então, o que nós queremos, nós esperamos da vida. Como nós estamos tratando as oportunidades que nos chegam. Como nós estamos tratando o jardim da nossa vida, né? Com trabalho, com amor, com prudência, com dedicação, né? Ou com descaso. Às vezes também nós não damos muita importância, né, ao que nos chega, ou exacerbando demais as dificuldades. Como nós estamos vivendo a vida e onde queremos chegar? Um grande abraço e até o próximo encontro. Nós vamos agora ouvir o nosso amigo Maida no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre muito agradável estarmos juntos em um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Saber, missão do homem inteligente na Terra, o qual está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, onde no item 13, o espírito Ferdinando, na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, deixou-nos esclarecimentos importantíssimos a respeito, os quais foram mencionados no editorial da Revista Internacional do Espiritismo, de setembro de 2023, de forma bastante clara e elucidativa. Qual a responsabilidade dos homens sábios? De que forma devemos utilizar a inteligência a fim de que ela tenha um fim útil e nobre? O espírito Ferdinando, ao qual já nos referimos, fala-nos sobre esta questão da seguinte forma. De fato, esta deve ser uma preocupação constante, a fim de que não nos desviemos de um caminho regenerador, tendo em vista que só o desenvolvimento da inteligência não é suficiente para o espírito imortal. Também devem receber atenção
os princípios morais. Continua Ferdinando. Não nos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Deus vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Comenta o editorial da Revista Internacional do Espiritismo. Atualmente estão na moda os chamados influenciadores digitais que tudo sabem e a tudo reagem muitas vezes com superficialidade e nem sempre com o devido senso crítico ou saber de causa. Muitos, porém, são pessoas notoriamente inteligentes. Mas será que estão usando seu alto poder de persuasão para difundir bons ideais? Será que a influência é positiva ou estão orientando a um mau caminho? Continua o espírito Ferdinando. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. E, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa tanto da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. E continua o edital da Revista Internacional do Espiritismo. Entende-se assim porque o homem inteligente tem uma missão a desempenhar enquanto encarnado. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, diz Allan Kardec, ao comentar a questão 9 de O Livro dos Espíritos. Logo, é necessário refletir de qual forma estamos empregando nosso saber e como ele se projeta no círculo social em que atuamos. Mais adiante, em resposta à questão 55 do mesmo livro, dizem os espíritos que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O que já nos faz descartar qualquer tipo de vaidade que ainda queiramos cultivar. Estamos ainda muito distantes de conhecer amplamente os mecanismos universais e os desígnios divinos. Nossos sensos são limitantes e a nossa realidade não é referência. Ainda assim, se tivermos uma inteligência privilegiada e facilidade de adquirir novos conhecimentos em uma capacidade acima da média que nos dê destaque, utilizemos esse saber com verdadeira sabedoria. E conclui o edital da Revista Internacional do Espiritismo. Empreguemos o saber para bons propósitos, a fim de estimular outras mentes e promover o progresso,
agir pelo crescimento de todos é um dever. Amigas e amigos, o Espírito Ferdinando deixa-nos de forma objetiva que a responsabilidade de cada um aqui na bendita e querida Escola Terra é bastante grande. Não podemos e não devemos jamais desconstruir os nossos irmãos a ideia de Deus e da providência divina. Se assim agirmos, não duvidemos que atravessaremos existências miseráveis e cheias de humilhações até que nos curvemos diante de Deus, a quem tudo devemos. Cristo veio até nós para nos ensinar a aprender e conviver com o próximo, pondo em prática os ensinos máximos deste Mestre: amor a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, com muita paz, harmonia, equilíbrio, fraternidade, solidariedade, mas, sobretudo, caridade. O Espírito André Luiz ensinou-nos que enxergamos somente 1/8 da realidade onde estamos inseridos. Portanto, o nosso saber é bastante restrito. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.